Olá, meus queridos, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal A História Linda do Professor Marquinho, beleza? Com nossa sessão Café com o Marquinho. Vamos lá, galera, assunto bacana, assunto legal hoje, Baixo Império Romano. Baixo Império Romano. Os historiadores, para facilitar a própria compreensão, da história romana, do Império Romano, que começa no século I a.C. e vai até o século V. É um período longo, e há duas fases bem distintas, bem claras. Uma fase de expansão, de conquistas militares, que é o chamado Alto Império Romano, que vai do século I até o início do 3, tá? Depois de Cristo. E o Baixo Império Romano, que vai do início do século 3 depois de Cristo, na época das inúmeras guerras, das disputas pelo poder em Roma, até especificamente o ano de 476, quando nós temos o fim do Império Romano do Ocidente. Belezinha, galera? Tranquilinho? Vamos lá. É o seguinte. É importante destacar, quando se fala no Baixo Império Romano, é o período de decadência, Roma começa a entrar em decadência, mas temos que entender quando ocorre, o porquê, quais são os motivos, e de certa forma, as razões que levam à decadência do Império Romano têm motivado intensos debates entre historiadores nos últimos 70, 80, 100 anos. É um caloroso debate, Alguns focam muito na questão econômica, outros focam na questão cultural, e assim vai. Você tem um frutífero, na verdade, é um rico debate entre historiadores sobre as causas. Vamos elencar aqui quais são talvez as causas mais apresentadas por esses historiadores. A primeira tem a ver com a chamada Pax Romana, começa lá no século I, depois de Cristo, quando, na verdade, os imperadores romanos chegam à conclusão de que o território era muito vasto, o território era muito grande, e que era fundamental naquele momento a garantia da estabilidade das fronteiras, da defesa das fronteiras contra outras conquistas. É o período da Pax Romana. Vai chegar um momento que Roma vai chegar a ter mais de 300 mil soldados espalhados pelas fronteiras do Império. O Império que ia da Inglaterra, a Britânia, até lá na Pérsia, nas fronteiras com a Índia. Então, um território muito vasto, muito vasto. Todo o norte da África, a Germânia, é um território gigantesco. E defender esse território não era fácil. O problema, olha que legal, No auge, no esplendor, no momento máximo da história de Roma, do Império Romano, no seu esplendor, Roma começou a criar as condições de sua futura destruição, as condições para a sua futura queda. Que legal, estavam sendo gestadas no interior de Roma. Que bacana isso, No auge, Roma cria as condições de sua futura destruição. Como assim? Roma, o modo de produção dominante é o modo de produção escravista. Então a economia romana era muito dependente da escravidão. Então, a partir do momento que você tem uma redução das conquistas, com menos conquistas, você tem uma diminuição do fluxo de escravos. De repente, o fluxo de escravos, os escravos que eram obtidos através do comércio, por exemplo, que era muito intenso no mar Mediterrâneo, já não são suficientes. É importante entender isso. Então, a Pax Romana leva à desarticulação, ao enfraquecimento do sistema escravista, que é a base da economia romana. Bacana isso, galera? Muito legal. Há outros fatores. Com a queda, a diminuição do fluxo de escravos, o preço dos escravos também dispara entre o século I e o século II. O preço dispara, aumenta consideravelmente. Imagine, por exemplo, para os patrícios, para os ricos proprietários de terra, que usavam milhares de escravos. Eles acabam transferindo o aumento do custo para se obter escravos exatamente para o preço dos produtos, o que leva uma onda de inflação também a partir do século II e século III, um aumento do preço dos alimentos, tá? Beleza? O que torna, por exemplo, a política do pão e circo inviável. Tá? Um dos sinais da decadência do Império Romano é exatamente o fim da própria política do pão e circo, tá, galera?
Belezinha? Então, o aumento dos alimentos, a inflação. Então, e aí, o que acontece? Aumento do preço dos alimentos, inflação, isso acaba levando a uma situação de crise econômica. Tá? E é claro que essa crise econômica acaba levando também uma crise política. Né? O último grande imperador romano ali, até esse período de crise, dentro do chamado Alto Império, a viver uma relativa estabilidade, foi o Marcos Aurélio, o imperador filósofo. A partir do filho dele, do Cômodos, a situação fica bastante complicada. Só para vocês terem uma noção, entre 235 e 284, um período aí curtíssimo, falando de um período de 50 anos, praticamente 49 anos, 50 anos, Roma teve 20 imperadores diferentes. Cara, 20 imperadores. É praticamente um imperador a cada 2 anos e meio, né? Um monte de imperadores num curto período de tempo. 18 deles morreram de maneira violenta, por ações violentas. Pra vocês terem uma ideia, nas disputas palacianas, muitos deles eram generais, inclusive, comandantes ali de legiões. Então você tem uma situação de profunda instabilidade política que acaba minando as estruturas do próprio Império Romano. A situação acaba se tranquilizando lá com a ascensão do Diocleciano, tá? Certo? Em 284. Aí mas daqui a pouquinho nós vamos falar de Diocleciano. Beleza? Outra consequência direta é a ruralização da sociedade, né? Com o fim da política do pão e circo, com o aumento do preço dos alimentos, uma situação crítica nas cidades. Então muitos desses plebeus empobrecidos, dessas famílias miseráveis de Roma e das outras principais cidades romanas, decidem voltar para o campo. E aí há um jogo interessante, né? Essas famílias estão voltando para o campo e, de certa forma, acabam atendendo aos interesses dos senhores, né? Da elite rural, tá? Que com menos mão de obra escrava passa a absorver essa mão de obra que vem da cidade. Inclusive nós estamos na formação de novas vilas no campo, as vilae, né, aparecem nesse momento. E detalhe, esses camponeses, esses novos camponeses, serão chamados de colonos, é o sistema de colonato. Os caras vão para as propriedades desses membros da elite, dos ricos proprietários de terra, desses senhores. Os caras vão lá, a terra é deles, é dos senhores. Mas eles ficam na terra, recebem lá um pedaço, uma gleba de terra onde podem produzir, trabalham nas terras do senhor, daquele senhor, pagam tributos, tá? Em espécie ou em dinheiro, pagam tributos, certo? Ali, beleza? Olha que legal, né? Poxa, que bacana. Estamos, na verdade, falando quase do sistema feudal, né? Olha só, de certa forma, o sistema de colonato, ele é precursor do sistema servil, da servidão lá no feudalismo. Tá? Inclusive, daqui a pouco eu vou falar o próprio Diocleciano estabelece uma lei, né? A lei do colonato, que proibia os camponeses de deixarem a terra. De fugir para não pagar impostos e tal, para os seus senhores ou para o Estado. E essa lei do colonato, de certa forma, lá na frente, vai aparecer novamente também, no sistema feudal, quando os camponeses eram, de certa forma, quase que presos à terra, tá, galera? Olha que legal, o feudalismo está nascendo, que bacana, hein? Está nascendo, ainda não, tá? Certo? Beleza, galera? Outra coisa importante nesse momento são as invasões, né? Com as fronteiras enfraquecidas, o enfraquecimento econômico, fica muito mais difícil você conseguir manter o exército para proteger as fronteiras. Então as invasões, os ataques são constantes. Uma alternativa encontrada pelo Império Romano foi se associar a lideranças germânicas, principalmente, que viviam nas fronteiras, de povos como os visigodos, os ostrogodos e outros ali que viviam nas fronteiras. Esses vão se tornar os chamados germânicos confederados, os germânicos federados. Confederados é outro assunto. Federados. Aqueles que muitas vezes até recebiam cidadania romana, lembrando que a cidadania romana era uma característica importante do chamado universalismo. Roma estendia a muitos não romanos a cidadania, isso é uma característica marcante dentro da política, né? O universalismo, né? Em Roma, da cidadania. Então estendia inclusive a cidadania. Então muitos passam a defender as fronteiras e até integrar o próprio exército, tá, gente? Olha que legal, gente. O general que derrubou o último imperador romano lutava por Roma, o general Odoacro, né? Ele lutava por Roma, certo? Bom, enfim, é o seguinte, galera. Então você tem essa situação dessas invasões constantes, tá? Essas invasões que permanecem e vão enfraquecendo o império.
Beleza? Então vamos lá, inflação alta, crise da economia, crise do escravismo, né? As invasões constantes, tá? A instabilidade nas fronteiras. Então a situação de Roma, sem contar a instabilidade política, né? 20 imperadores num espaço curtíssimo de tempo, tá, galera? Então a situação é crítica. Muda um pouquinho com Diocleciano. Nós vamos ter três imperadores, agora essa segunda parte da aula, né? Três imperadores que vão, de certa forma, garantir um suspiro para o império, né? Um deles é o Diocleciano, que eu vou falar agora. Diocleciano, que governou de 284 a 305. O Diocleciano estabeleceu a lei do colonato, Diocleciano estabeleceu a lei do máximo, de certa forma tentando tabelar o preço dos gêneros alimentícios mais consumidos pela população, com isso reduzindo o impacto da onda inflacionária, tá? Mas Diocleciano, essa parte bem legal, ele elegeu os cristãos como os o bode expiatório, como os responsáveis, os maiores responsáveis pela tragédia, pela situação crítica vivida por Roma. E apresentavam vários motivos. Por exemplo, os cristãos não aceitavam a divindade do imperador, os cristãos não frequentavam as festas organizadas pelo próprio Estado, né? Não aceitavam os deuses do Estado. Então o negócio é complicado, tá? Então é complicado. Muitas vezes se recusavam a lutar também nas forças do império e tal. Então ele vai escolher os cristãos que foram perseguidos ao longo de quase toda a sua história até então. Desde lá do século I, sofreu forte perseguição do imperador Nero, perseguição durante Calígula e muitos outros imperadores ao longo da história. E Diocleciano vai promover uma das perseguições mais violentas. Um grande número de cristãos foram mortos pela ação do Estado durante o governo Diocleciano, galera. Belezinha? Aí vem Constantino, que vai de 306 a 337. O Constantino, ele tem uma peculiaridade, né? Ele foi, diferentemente do anterior, né, pelo menos em relação aos cristãos, ele tem uma postura muito diferente. Ele procura tentar, não coloca os cristãos como responsáveis, inclusive ele se aproxima dos cristãos, que já representavam uma parcela considerável da população romana. Então Constantino, diferente de Diocleciano, ele entende que, como é uma população muito numerosa, representava provavelmente 40% da população romana, 30%, 40%, ele entendia que perseguir, massacrar os cristãos geraria mais instabilidade. Então ele decide, lá em 313, no Edito de Milão, garantir a liberdade religiosa para os cristãos. Tá, galera? Beleza? No ano de 313. Certo? O próprio Constantino, né, próximo da sua morte, também vai se converter ao cristianismo. O que é interessante, é o primeiro imperador romano a se converter ao cristianismo. Outro grande nome é o Teodósio. Teodósio. O Teodósio, que já em 380, ele vai além, né? Ele não só mantém a garantia de liberdade religiosa, como vinha no governo anterior, como vinha na época desde Constantino, como ele decide tornar o cristianismo uma religião oficial do Estado romano, do Império Romano. Que louco, né? Religião oficial. Como que muda rapidamente? De religião perseguida violentamente pelo Estado, proscrita, passa a ser a religião do Estado. E lembrando que cerca de metade da população era cristã, mas a outra metade não, né? Isso acaba sendo um problema, que fica ainda maior quando ele, em 391, torna ilegal os cultos pagãos. Tanto logo em seguida, os próprios Jogos Olímpicos são definitivamente suspensos, exatamente porque eram feitos em honra aos deuses pagãos, no caso os Zeus, tá? Então é o seguinte, nós temos, torna ilegal os cultos pagãos, só que boa parte da população romana é pagã. E aí é um fato curioso, né? Muitos elementos da própria religião, da religiosidade pagã, acabam sendo introduzidos ao próprio cristianismo. Aquilo que nós chamamos de sincretismo religioso. Muitos elementos, como por exemplo o uso de imagens religiosas, tá, galera? É um assunto para outra aula, mas é importante destacar. Então, várias características do paganismo, vários elementos pagãos acabam se misturando a elementos do próprio cristianismo. Ok? Belezinha?
Bom, outra questão importante é a divisão do Império Romano. Em 395, Teodósio, no intuito de certa forma, melhorar a administração do Império, tá, devido às enormes diferenças entre eles. Quem estava em decadência de fato é a parte ocidental do Império, com a decadência da própria escravidão. Né? Já a parte oriental, focada principalmente no comércio ali, tendo Constantinopla, a cidade de Constantino, como o epicentro ali de um importante comércio, um interposto comercial, que ia de Roma, do Mediterrâneo, até o Mar Negro, até regiões do Oriente. Então, Constantinopla vivia-se um esplendor econômico. Né? Então você tem duas situações completamente diferentes, completamente. E aí essa divisão, Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, além de não melhorar em nada a situação administrativa, melhorar a situação do Império Romano do Ocidente, não melhorou nada. Na verdade, serviu mais para ampliar as diferenças entre ambos. Porque o Império Romano do Oriente, por exemplo, podia concentrar todos os recursos, aonde? Apenas nele, melhorando os sistemas de comércio, as estradas, investindo mais no próprio exército local e tal. Não ia precisar mais, de certa forma, sustentar a parte ocidental empobrecida. Vocês estão entendendo o problema? E aí, galera, lembra aqueles generais federados? Então, ao momento também de mais invasões, as invasões vão se ampliando, mesmo após o governo de Teodósio. Nós temos época, por exemplo, dos hunos, fizeram um estrago, vindos do Oriente, tá, de origem lá, mongol, arrasaram também os próprios germânicos que viviam nas fronteiras de Roma, inclusive jogando os germânicos para dentro do território romano por causa de suas ações. Roma se vê na obrigação de se unir a esses germânicos, como os ostrogodos e os visigodos, para derrotar os hunos. Isso acaba sendo um problema depois, né? Derrotam os hunos, derrotam Átila, o grande Átila, o Huno, derrotam o cara, mas o problema é que esses povos acabam percebendo a fragilidade de Roma, né? Então era questão de tempo para que esses generais, esses comandantes germânicos ou bárbaros, termo bárbaro, né? Bárbaro significa para os romanos não romano, né? Não civilizado. É um termo que vem da Grécia Antiga, inclusive. Então esses povos eles acabam buscando novas aspirações, né? Eles percebem que podem ir além de apenas servir a Roma, né? Eles pensam, poxa, podemos no quê? Nos apoderar de Roma. Você tem ações como o ataque dos visigodos, os visigodos que chegam a saquear Roma. É um período crítico, as estradas simplesmente muito utilizadas, o grande sistema de estradas romanos praticamente desaparece, o sistema de comércio também desaparece, a situação é crítica, até que o golpe final é dado lá no ano de 476, quando o último imperador romano, Rômulo Augusto, uma criança ainda, um moleque lá, tá, que está no poder, acaba sendo deposto por Odoacro, general bárbaro, germânico, a serviço de Roma. E com isso nós